Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Agora acabou, a ordem veio de cima e eu vou explicar tudo o que está acontecendo, tudo o que está rolando nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa acontecendo e eu tenho uma informação, né? Surge uma informação nova, uma atualização muito importante do que está acontecendo nos bastidores da troca de técnico do São Paulo, né? Acontece que agora a informação, pelo menos que eu tenho, é de que já corre nos corredores do Morumbi a troca de técnico e tem nome, sobrenome, né? Tem já tudo já encomendado do Dorival Júnior pelo Roger Machado. Nós já tínhamos uns... E aí a ordem que vem de cima, né? É de quem realmente manda no São Paulo. Seria dos conselheiros. É de quem realmente manda. De onde não existe presidente, não existe jogador nenhum, técnico nenhum, diretor de futebol, seja lá o que for, executivo, manager, né? O cara do futebol, o coordenador. Aí não tem nada, né? Não existe presidente, não tem absolutamente nada. Quem manda no São Paulo são aqueles caras de sempre, são aqueles conselheiros de sempre, a vida inteira, que infelizmente muito provavelmente não irá mudar. Mas agora, isso era uma coisa que nós já estávamos, já estava meio que desenhado em relação à demissão do Roger Machado e a chegada do técnico Dorival Júnior, e isso ganha cada vez mais corpo, cada vez mais forma a cada momento que passa com essa demissão iminente do Roger Machado. Antes de eu falar do Dorival, eu adoro a contratação do Dorival Júnior. Eu acho que é sim um nome que beira o ideal nesse momento do São Paulo. Você não tem 3, 4 milhões, sei lá, pra pagar num Jorge Jesus, por exemplo. O que tem aí disponível, o Dorival é um baita nome. É um cara que justifica a contratação, diferente do Roger Machado. Ah, mas por que você vai contratar o Dorival? Porque ele ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians, foi muito vitorioso no Flamengo. Tudo bem que... Na verdade, nem muitos foram, né? Tirando o Jorge Jesus, o Felipe Luiz e o Dorival, muitos técnicos passaram por lá e não deram certo. O Renato Gaúcho, que eu gosto, deu super errado no Flamengo. Então o Dorival, ele tem motivos. Dá pra gente chegar aqui e ficar discutindo o porquê do Dorival, sim ou não. Mas tem uma lógica. Não, mas o Dorival ganhou isso e aquilo. Lembra aquele time que o Dorival montou? Que ele preparou o Santos, que não sei o que lá. Ele ganhou muitos títulos. É um cara muito vitorioso. Então, independente se ele tivesse... Mesmo se ele não tivesse ganho a Copa do Brasil com o São Paulo em 23, é uma contratação que se justifica pelo currículo, pela bagagem, pela história do Dorival. Pode dar super certo ou super errado de novo com o Dorival. A contratação é assertiva, é correta. Se vai dar certo ou não, isso é uma outra questão, isso é futebol. Naquele momento, por exemplo, que o Renato Gaúcho foi pro Flamengo, eu falei, agora ninguém vai segurar o Flamengo. E deu tudo errado. Só que eu achei que foi certo tentar o Renato Gaúcho, muito mais do que São Paulo, por exemplo. São Paulo, Paulo Souza, sei lá. Muito mais que esses técnicos. Domenech Torren, né? Então eu achei muito mais certo o Renato Gaúcho e deu tudo errado, mas eu achei a contratação certa. É isso que pega no São Paulo. A contratação do Dorival é certa, a do Roger Machado não. Por isso que a gente vê isso. Galera, eu falei isso aqui antes, é inédito, eu nunca vi nada parecido. Um técnico ganhando, sair vaiado no começo do jogo, no intervalo, eu nunca vi isso em nenhum time de futebol. Já vi pressão grande, técnico chega basicamente demitido, mas essa demissão em uníssono, assim, eu nunca tinha visto. E aí, uma das questões em relação a isso também que dá pra falar é em relação à contratação do Roger. É aquilo que eu tô falando, o Roger pode chegar e ganhar o brasileiro. Um exemplo. A contratação foi errada. A contratação do Roger Machado foi errado. Ele pode surpreender tudo, e que a gente sabe que não vai acontecer, que ele já tá basicamente fora, né? Principalmente agora, que os verdadeiros mandantes, né, está acontecendo. Então, ele poderia ganhar um título grande, uma Copa do Brasil, um brasileiro. A contratação foi errada. São Paulo não pode mais contratar técnico assim, amiguinho de alguém, como é o caso do Rui Costa, ou super aposta.
Carpini, Roger Machado, são dois completamente diferentes. Carpini tinha acabado de começar. Roger Machado já começou e não conseguiu nada. Zubeldia tinha mais, acho que, de 20 anos de carreira, nunca ganhou absolutamente nada. Crespo, um cara completamente uma aposta. Um cara que era... o Crespo foi muito mais no extracampo do que no campo. Porque ele é super elegante, porque ele é um baita sujeito, porque ele foi um craque no Milan. Só extracampo. São Paulo não pode mais contratar treinadores assim. Então, de todos esses, Diniz, naquele momento que veio pro São Paulo, até hoje eu não gosto. Começou muito bem no Corinthians, eu não gosto. Eu acho que o trabalho vai dar errado no Corinthians. Eu não adoro o Diniz, acho o trabalho péssimo. Adoro a pessoa. Infelizmente não conheço pessoalmente, gosto do que de vê-lo na TV. Acho que é um cara que ele tem muito amor pelo que ele faz e pelos jogadores. Acho que o profissional Diniz eu admiro muito. O trabalho dele, a metodologia, eu não gosto. Não quero nunca mais no São Paulo. Então, e também foi ridículo quando veio pro São Paulo. Então, chega de contratação assim, não dá mais. E é o que eu tô falando sempre aqui. O ponto positivo disso é que a torcida não vai comprar mais. A torcida não vai aceitar mais. Eu até acho meio injusto o que tá acontecendo com o Roger Machado, mas a culpa muito maior é desse Rui Costa. Esse cara que deveria ser banido do São Paulo. Banido. Esse cara nunca mais poderia entrar no São Paulo. Esse cara deveria ser banido do clube. Então eu acho até meio injusto com o Roger Machado, mas eu entendo que realmente não dá. Tudo vai piorar daqui pra frente. Porque quando ele deveria ter respaldo, porque derrotas vão vir, não vai ter respaldo. Vai virar só uma situação de pressão cada vez maior. Só uma situação cada vez pior. A gente já sabe o final do Roger Machado, só estamos esperando a data marcada, né? Estamos esperando o dia, quando que vai acontecer. Mas nós já estamos esperando a demissão. Acho até meio injusto com o Roger, mas ele caiu nisso. Ele aceitou isso e ele caiu nisso. E a torcida não aceita de jeito nenhum. Porque se pegar os números dele, o São Paulo nem tá tão mal. São Paulo começou aí na Sul-Americana, obrigação, esses dois times patéticos que pegou, obrigação, mas no Brasileiro São Paulo ainda tá em terceiro. São Paulo pegou Palmeiras, pegou Atlético Mineiro, não são jogos simples, não são jogos fáceis. Qualquer um poderia perder, poderia tropeçar nesses jogos que ele tropeçou. Mas assim, eu nunca quis o Roger, nunca quis, não acho que ele vai fazer um bom trabalho, não tenho esperança, mas ele fez alguma coisinha diferente, colocou uns pontas. O Arthur vindo, adora a contratação, mas é aquela coisa, a gente já sabe o fim, e já sabe, independente, aqui é muito difícil eu estar com o microfone aqui e falar isso, mas a gente sabe que o trabalho não vai se bancar, já era, então demite mesmo, demite agora, porque não vai. Não vai. Se o Roger ganhar o próximo jogo, se ele fizer uma partida excelente contra o Vasco, de uma vitória maravilhosa, ainda não vão aceitar, e no próximo jogo, se ele empatar ou se ele perder, ele já tá demitido de novo. Então não dá pra trabalhar nesse cenário. Não dá pra trabalhar nessas condições. Isso vai afetar sempre quem? Sempre a gente. Sempre o São Paulo. Isso sempre vai afetar a gente. Porque os jogadores estão com ele, mas já sabem que o técnico tá pra cair. Então qual que é a seriedade no trabalho? O treinador tá ali indo trabalhar todo dia sabendo que tá basicamente demitido, que dia após dia ele tá demitido. Não é que ele teve 3 meses, 6 meses, não, ele já tá demitido. Então resolve logo. Acho que tem até um pouco de injustiça em relação a isso. Também não teria trazido o Roger de jeito nenhum. Não tô passando pano, não gosto do trabalho, mas o verdadeiro responsável por isso é o Rui Costa. Esse precisa ser banido, esse precisa ser responsabilizado e pra servir de exemplo também, pra não ficarem fazendo esse tipo de imundice com o São Paulo, esse tipo de papagaiada, esse tipo de decisão errada da cabeça, sabe? Com amadorismo, com falta de profissionalismo, falta de responsabilidade, peitando a instituição, a gente, nós torcedores. Isso é inaceitável. Então a informação que eu tenho em relação a isso é que quem realmente manda no São Paulo,
aquela corja que pra mim é o nível de gente mais fuleira possível. Quem realmente manda, que são os conselheiros, já estão pressionando o presidente Harry Macis pra acontecer a troca que nós tanto estamos esperando, que é demitir o Roger Machado e trazer o Dorival Júnior. E aí, galera, tem um outro papo muito espetacular, que é em relação ao Marcos Braz. Eu, particularmente, adoraria. Presta atenção, presta atenção. Não tem nada de oficial em relação ao Marcos Braz. Tem um pedido da torcida da internet. E eu estou agora me incluindo nisso aqui. Só um apelo. Só um apelo. Tragam o Marcos Braz. Acho que vale a aposta. De novo, pode dar errado o trabalho. Vale a aposta. Pra mim, um baita profissional, como ali diretor, como responsável de futebol. Vamos colocar assim, responsável de futebol. Achava espetacular o que ele fez no Flamengo. Achava espetacular, ele trabalhava bastante com o Landim, né? Era com o Landim. Achei espetacular o trabalho. Esse sim, o presidente não precisava participar, porque esse comandava, esse tinha pulso firme, boas decisões, dava a cara a tapa, defendia o clube. Então eu acho o Marcos Braz, assim, muito bacana, visto o trabalho que ele fez no Flamengo, que eu acompanhei de perto. Aí depois ele foi pro Remo, pra mim ele melhorou o Remo, ajudou a trazer o Remo. E aí ele teve desavenças lá e agora ele tá sem clube. Então pra mim seria uma situação muito bacana. Vocês imaginem a gente em menos de meio ano se livrar de Belmonte, Casares, Rui Costa. Aí veio o novo presidente, agora se livra desse Rui Costa e traz esse Marcos Braz. Isso seria maravilhoso. Eu falava, quando ele tava no Flamengo e nós tínhamos o Belmonte ativão aí, né, que talvez seja o pior diretor de futebol da história do futebol, né, da história, pior da história, o cara que nunca fez absolutamente nada, horroroso, um trabalho assim completamente patético, escrotífero. Eu falava aqui nas lives, inclusive, eu falava, gente, presta atenção. O Marcos, eu vi as entrevistas do Flamengo, os títulos que eles ganhavam, mas independente dos títulos, pela condição do Flamengo, a forma como o Marcos Braz se portava, como ele defendia o Flamengo, como ele tomava o pulso firme das coisas. E eu falava, o Marcos Braz e o Belmonte, eles têm aparentemente a mesma profissão, o mesmo cargo. É uma coisa assim inacreditável. Um é um pateta, um bocó. Todo respeito, né? Não é nem legal falar isso, mas um é um cara assim incompetente, um inútil na profissão. E o outro era o Marcos Braz, peitando, dando boas entrevistas, boas coletivas, defendendo o Flamengo, fazendo o Flamengo ser cada vez mais forte em bastidor. O Flamengo já é forte por si só em bastidor. E o Marcos Braz mantinha isso. E a gente tinha o Belmonte. Um cara assim que mandava e-mail pra CBF lá e davam risada da cara dele. Então o Marcos Braz, pra mim, seria uma coisa assim simplesmente espetacular pra vir cuidar do futebol de São Paulo. Pra mim, um cara que tem moral pra cuidar disso. Eu adoraria. Eu particularmente adoraria. Então, presta atenção, não tem nada oficial pelo Marcos Braz, isso é uma conversa de internet, mas seria legal. Imagine, a gente faz um barulhozinho aqui, chega na diretoria, na gestão pra trazer o Marcos Braz. Pra mim seria espetacular. Bane essa coisa que é esse Rui Costa, que destruiu, né? Que destrói tudo, a gente sabe o nível de gente que ele é, já foi exposto. E traz o Braz. Seria boa notícia em cima de boa notícia. Imagina o São Paulo com o Marcos Braz ali comandando o futebol, responsável pelo futebol, com o Dorival como técnico, que já está para acontecer. Para mim seria simplesmente espetacular. Galera, Marcos Antônio, estão falando aí da lesão do Marcos Antônio. E em relação ao Marcos Antônio, o Roger errou ao escalar. Eu concordo. Só que assim, é muito fácil chegar depois do jogo com o cara machucado. E eu não tô defendendo o Roger, não. Mas assim, o Roger Machado, o cara não pode fazer nada. Porque se ele... Já falei isso aqui antes também. Se ele não coloca o Marcos Antônio, digamos que o Caleri deu 2 assistências. Digamos que ele poupasse da forma como nós queríamos. A gente tira o Marcos Antônio, tira o Caleri, tira não sei quem, tira o Lucas Ramon, põe o Cedric, poupa ali um dos titulares, poupa 3, 4 titulares e o São Paulo se aperta com o O'Higgins no Morumbi. O que nós íamos falar? Esse Roger Machado é o pior lixo, manda ele embora. Então é muito oportunismo também. O Roger Machado não tem esse tempo, ele não tem essa calma, essa tranquilidade pra pensar, pra trabalhar.
Ele pode até ter pensado nisso, mas ele não fez porque ele vai trabalhar todos os dias. A cada hora que passa, ele tá demitido. Então o cara não tem como tomar uma decisão dessa de tirar um dos principais jogadores do time. Então pra mim é oportunismo sim falar isso. É claro que eu acho que deveria, olhando de forma macro, Higgins no Morumbi, poupa, óbvio. Eu também acho. Só que, assim, é muito fácil. Nós não vamos analisar absolutamente nada. Nós vamos chegar aqui e jogar palavras ao vento. Acho que não, né, gente? Vamos ser um pouquinho mais justo. Também acho que seria ideal poupar. Machucou o Marcos Antônio. Mas ele tem esse... Imagina que se acontece o pior contra o O'Higgins, esse time horroroso. Imagina o que iria acontecer com ele. Tá fora. Então ele não tem essa calma, essa tranquilidade pra pensar esse tipo de coisa. Ele tem que mostrar o melhor de cada jogador dele, do time, da equipe, do coletivo, da zaga, do meio campo, do ataque. A todo momento. Não é todo jogo, é a todo momento, é a toda bola. Porque senão ele tá demitido. Então aí acabou de forma muito infeliz, né? De forma muito triste, machucando o Marcos Antônio. Estão falando em 4 semanas. Eu não acho, tá? Eu não acho. Tomara que seja essas 4 semanas. O tipo de lesão ali é... tipo um estiramento. Pra mim, uns 2 meses no mínimo, no mínimo. Mas vamos torcer que sejam essas 4 semanas que estão noticiando aí. Vamos torcer, eu não sou médico, não entendo nada. É experiência do que eu joguei, do que eu vi, né? Esse tipo de lesão pra voltar legalzinho, pelo menos 2, 3 meses, isso com acompanhamento e trabalho profissional, e academia profissional. Sem tratamento profissional, com tratamento de uma pessoa normal, esse tipo de lesão de um cara que só brinca uma bola, uma pelada, 6 meses, 5, 6 meses. De um profissional, acho que de 2 a 3. Vamos torcer para que sejam essas 4 semanas que estão noticiando aí. Vamos torcer muito, muito. E galera, Arboleda, São Paulo ganha, né, uma moeda de troca com a Arboleda. Agora o São Paulo virou uma novela, porque o cara não tá jogando, o São Paulo quer que ele se reapresente, queria completamente outras tratativas do Arboleda para com o clube. São Paulo tá pé da vida com a Arboleda e com razão, e agora tá tentando negociar de forma amigável ali, então uma rescisão e tal, e o staff parece que tá engrossando o caldo. Então o São Paulo tem que pressionar também, tem que fazer o melhor negócio pra si. Eu acho que o São Paulo deveria, independente da multa, do dinheiro, como vai ficar tudo isso aí, São Paulo tem que usar o Arboleda como moeda de troca. Tem esse Alexander Barbosa do Botafogo, tem o Vitinho, tem um monte de jogador aí que o São Paulo tá precisando, que pode usar o Arboleda como moeda de troca com algum outro clube, porque o Arboleda ainda tem um bom valor de mercado, ainda tem mercado, ainda é interessante para outros clubes. Então o São Paulo, pra mim, o que ele deveria fazer era tentar usar o Arboleda como moeda de troca, porque essa rescisão, só quero ver como é que vai acontecer. Como é que o São Paulo vai sair tão beneficiado assim dessa rescisão? Uma vez que a gente sabe que não vai vir a multa, né? Porque seria ideal se viesse a multa, mas a gente sabe que não vai vir. Não vai vir. Então, pro São Paulo se beneficiar, eu acho que nesse momento, pra se beneficiar mesmo, seria colocá-lo como moeda de troca, colocar um valor nele e colocar como moeda de troca e pegar algum outro bom jogador de algum clube. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.